Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Um enorme prazer a gente estar realizando esse evento, a 5ª edição do Desperta. Essa edição ela se tornou um pouquinho maior, a gente está com uma plateia aqui, vocês vão poder ver. E o mais interessante, vocês vão poder ver não só no nosso canal no YouTube, mas como também vão poder ver na Rede TV, porque a gente fez uma parceria com a Rede TV, né? Até agradecer o Fred pela parceria, e nós vamos televisionar, nós vamos fazer o resumo e nós vamos passar na grade, né, esse momento de empreendedorismo, onde a gente quer compartilhar o que a gente tem vivido, as pessoas que a gente tem se aproximado. E eu acredito que é muito importante, não somente para o assunto publicidade, mas para o assunto, enfim, quem precisa virar uma chave, quem precisa escutar uma palavra que muitas vezes vai mudar o destino. E nada melhor do que a gente trazer um cara que rompeu aí ao longo dos anos. Ele começou no off. No varejo. Começou no varejo, hoje está no mercado de BI, de Big Data, enfim. Muriel Paiva, obrigado, Muriel, por você ter vindo, por você ter aceitado o convite. Obrigado, prazer. Eu sei que a tua agenda Não, que isso, mas o prazer é meu. Parabéns aí pela iniciativa. Acho que iniciativas como essa ajudam o mercado, né? E é sempre bom participar. E nós tivemos muito, nos idos dos anos 2000 ali, alguns eventos. Muita gente participava em Brasília, isso deu uma morrida, né? Eu acho que é bacana o mercado se juntar de novo, fazer a iniciativa de vocês vai nessa linha, principalmente dado que tem acontecido com a comunicação, né? São muitas novas especialidades, muita coisa, e acho que a troca de conhecimento é fundamental. Ela faz tudo. Muriel, a gente, nessa live nossa aqui, a gente tem uma premissa que a gente não tem protocolo. A gente tá não, bom, vamos embora, a gente vai bate-papo. A gente vai batendo papo e vamos deixando a coisa acontecer. Mas todo mundo está curioso, né? A gente fez um anúncio, né? Você foi o primeiro brasileiro a escrever um livro sobre o Twitter aqui no Brasil. Você já coordenou mais de 400 projetos, né? Brasil e exterior, né? Brasil e exterior. Hoje você tem escritório, eu acho que em 6, 8 países, né? Assim, eu comecei aqui em Brasília, no mercado de varejo, né, que eu falei, na verdade, de uma forma mais inusitada, assim, na verdade, não pensei em trabalhar na comunicação, de repente caí na comunicação, no mercado de varejo, fazendo anúncio para correio, fazendo arte finalista, sabe, aquela coisa ali do ralar mesmo, no começo ainda, e já vinha com um background de internet, isso eu estou falando de 97. E aí, em 97, olhando para esse mercado digital, a gente enxergou ali, tinha uma possibilidade de montar alguma coisa, chegando para os clientes e ainda explicando, isso aqui é internet, isso aqui é um site, isso aqui é comunicação digital, né? O cara, o que é isso? Eu não preciso disso, né? Não tinha gente online na época. Mas de lá para cá a gente viu, quer dizer, o Brasil virou um país digital, né? Eu acho que tem um tempo aí de mercado que ensinou bastante para a gente e para o mercado como todo, o mercado mudou muito. Mas assim, eu caí nisso de uma forma completamente sem muita previsão, né? Eu acho que hoje, depois de ter passado pelo varejo, passado pelo digital, escolhi um caminho aí da comunicação política pública. Sempre gostei muito, acho que tinha muito a ver também com trabalhar com opinião pública, trabalhar com mercados, de transformar um trabalho de uma cidade, de um país, e tanto aqui como fora. E aí hoje, muito feliz também de ver que aquilo que a gente fazia em 97, de chegar para os clientes e dizer, o digital é importante, já está incutido na cabeça, que tomou conta realmente da comunicação, e a comunicação talvez hoje esteja mais importante nos meios digitais, nas plataformas digitais, com todas as dificuldades, com todas as diferenças que tem, do que até superando aí muito do que os meios tradicionais tinham no passado. Legal. É interessante porque quando você fala que em 97 você estava falando do digital, eu imagino que o povo devia te chamar de doido, né? Completamente. Porque completamente. A gente começou no digital, acho que tem uns 8 anos que a gente começou esse movimento, uns 7 anos, né? E hoje está mais fácil, hoje os clientes já procuram a gente para a gente posicionar eles de forma digital. Sim. Só que o engraçado é porque o digital ele é um misto, ele é uma salada de fruta que tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Você tem inbound marketing, você tem lançamento de produtos, você tem performance, você tem AdWords, você tem Google, você tem programática, você tem 1 milhão de coisas. Sim. E até as agências estão também passando por esse momento de o que eu sou, né? Está tendo uma crise de identidade e quem antigamente não conseguiu fazer essa transição do off, na verdade não é do off para on, é desse cross de ser omnichannel, né? E aí acaba que a galera tá meio assim se perguntando, como é que foi que você saiu desse movimento de agência que você teve? Eu acho que tem uma coisa importante assim, eu acho que o movimento aconteceu com a inclusão das pessoas, quer dizer, o aumento das pessoas no digital também, é natural, que assim, em 97
assim, o número de acesso à internet no Brasil era muito pequeno. Eu lembro de chegar em alguns clientes, até cito um que não é problema, que um cliente que eu atendi há muito tempo, é a MS Turismo. O dono da MS chegava e falava: Dalton, você tem que ter um site. Um site, assim, ninguém vai me comprar no site, mas não, para divulgar a empresa, a gente vendia era venda de homepage, né, assim, tem a sua homepage, assim, não tinha nenhum pensamento transacional, mas quem que vai acessar isso? E aí a gente criou, eu lembro que na época a gente inventou um negócio que o menino ia para Disney e aí o pai mandava pelo site dele uma mensagem, o cara recebia lá nada mais era do que um formulário simples, e aí, claro, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, o telefone era caro para burro para falar lá, virou um serviço, né? Na época aí ele começou a ver uma utilidade naquilo, e aí a gente via que você tinha que ralar e contar uma história para conseguir convencer o cara de estar no digital. Nem se fala em pensar em anunciar, em comprar mídia, né? Se chegasse para uma agência e falar, não, vamos comprar banner num determinado site, era uma loucura, ninguém sabia disso. Lembro da gente na Secom, em 99, mais ou menos, dizendo para os caras, não, mas o governo tem que fazer publicidade online. O governo não tinha um site direito, não tinha nada, estava todo mundo querendo ainda ter um site para ter, não tinha nenhum valor disso. Mas nós estamos falando aí, nessa época, de 10, 12 milhões de pessoas com algum tipo de conexão, era um público praticamente AB, né? Era um público que tinha, primeiro, que ter um computador, né? Não tinha, era um pré-acesso mobile. O acesso ainda discado, ou pagava telefone, era caro, né? No 97, 98, depois que começou a DSL, todo mundo passava a ter uma assinatura, ter internet com mais velocidade. E eu acho que teve um grande marco em 2003, quando o Orkut promoveu talvez a grande inclusão digital brasileira, né? Quer dizer, as LAN houses nasceram para ser um ambiente onde as pessoas iam jogar, né? Os caras criavam LAN house, não, para o menino lá jogar, fazer um Counter-Strike, né, na época e tal. E de repente viraram um ponto de conexão ao Orkut, né? E as pessoas iam para quê? Para procurar emprego no classificado, para participar de um grupo, para de repente encontravam os amigos, e aí aquilo provocou realmente uma grande inclusão de uma faixa que não tinha computador, que não tinha internet em casa, mas tinha um ponto de acesso. E aí o serviço público também, Brasília sempre foi uma cidade mais digital, porque as empresas tinham mais internet no trabalho, as pessoas acessavam do trabalho, né? E aí você vê que é um movimento que aí nós chegamos aí em 2005, já tínhamos, sei lá, 40 milhões de pessoas com conexão. Sim. E aí talvez a gente tenha um ponto que acho que é decisivo, em 2013, quando a gente pega a curva do crescimento de telefones, de smartphones, a DSL tem uma curva que ela vai vendendo, de repente o 4G faz assim, atravessa, né? E aí o telefone passa a ser a grande plataforma. Então hoje nós temos um país onde as pessoas, a tela das pessoas é o celular, né? Você tem um smartphone que caiu muito de preço, que todo mundo tem acesso, possibilidade mil de ter tudo ali na mão, e aí realmente chegamos à inclusão praticamente quase que total, assim, né? Então você imagina essa transformação, nós chegamos talvez em 2018 aí com uma consolidação desse Brasil digital, e aí é claro que no meio desse caminho a comunicação, a publicidade foi tentando descobrir o que estava acontecendo, né? E com a dificuldade que isso cria, porque imagina você entender tudo isso, essa transformação, o cara está ali, a televisão caindo, ou o jornal, mas espera aí, onde é que eu me informo? Então, toda essa transformação que a gente viveu de 2000 para cá, realmente fez parte de um processo que foi o Brasil realmente se tornando mais digital. E agora nós estamos talvez num momento onde a gente já pode olhar para trás e falar, opa, eu sei o que os melhores caminhos, né? E uma pergunta que a gente fica pensando, né? Você começou Brasília, foi fazendo Brasil, começou do varejo, foi para a vida, para as campanhas, né? Para a política, e é um cenário totalmente diferente também, né? O jogo é diferente. O jogo é diferente. Na verdade, quando eu comecei no mercado de varejo, assim, na publicidade, logo conectei direito com o digital e já migrei direto para o digital, eu sempre gostei muito de política, foi um jeito de unir comunicação, política e o digital. Eu talvez tenha feito uma das primeiras campanhas que utilizavam esses meios no Brasil, 2000, 2002, e eu acho que trabalhar com política tem uma vantagem eu gosto, e muita gente acha que é coisa de maluco, né? Mas você está mexendo com a cidade inteira, né? Você está mexendo com a opinião pública, você está mexendo com vários tipos de públicos diferentes, você tem um entendimento geral assim, de várias situações, e isso aplicado depois ao mercado privado é muito rico, né?
Que é quando você consegue mobilizar num ambiente, a política é uma grande escola, porque, principalmente campanha política, porque você tem sempre inimigo, né? Você está sempre tendo que olhar para frente e preocupado com quem não gosta de você, né? Quer dizer, a construção, a desconstrução, e você tem que estar sempre preparado para lidar com estratégias um pouco mais complicadas. Eu costumo dizer que campanha política, o mercado político é como treinamento de guerra, né? Você vê, na guerra você testa as tecnologias para depois aplicar na vida. Na campanha política a mesma coisa. E na publicidade a gente percebe isso e talvez tenha sido, inclusive, a partir de campanhas políticas, de muitos métodos e formatos em campanhas que se aprimorou muito a comunicação segmentada na publicidade, a forma de impacto. Nós estávamos falando agora, você tem sempre, lá no Ideia, nosso objetivo sempre é a campanha microsegmentada, que eu acho que é hoje o grande desafio da comunicação. Como que você fala com vários públicos, não dá para você mais pensar, vamos lá, em 20 anos atrás, você preparava uma campanha de televisão, você preparava uma campanha para mídia impressa, você preparava uma campanha para mídia outdoor, você ainda não tinha digital, né? Quer dizer, você preparava vários aspectos de campanha, mas em formatos que já estavam bem maduros. Hoje, com digital, você tem que preparar o quê? N tipos de peças, de campanhas para vários segmentos, para várias redes, né? Vídeo na internet, é o que você fazia talvez impresso, mas no Facebook, é texto funcionando pelo WhatsApp. Então você tem N formatos para atender todos os clusters de todos os segmentos que você precisa atingir. Métrica que muda todo dia. Métrica que muda todo dia em ferramentas que não têm maturidade ainda, né? Se você pegar o formato de televisão, a televisão tem o mesmo formato desde sempre, né? Comercial de 30, comercial de 1 minuto, você tem às vezes um teaserzinho. Isso não mudou muito ao longo do tempo, né? A forma de pegar, de trabalhar aquilo. Se a gente pensar que há 10 anos atrás não tinha Instagram, né? Estamos em 2019, em 2010, eu fico pensando por conta das campanhas. Em 2010, na campanha de 2010, que eu estive na campanha presidencial, Facebook não estava funcionando ainda a todo vapor no Brasil. Então, nós temos 8 anos de Facebook ativo no Brasil. Quer dizer, depois disso surgiu o Instagram e não tinha o WhatsApp. Agora nós temos o WhatsApp também. Então, as ferramentas não adquiriram maturidade e, obviamente, o mercado publicitário foi aprendendo junto com elas, né? Quer dizer, o tempo que teve para você aprender os formatos mais tradicionais foi muito maior e consolidado. Então, hoje lá na tua empresa, por exemplo, como é que é formado o time? Não tem diretor de criação, não tem mídia, é uma outra pegada. Não, é outra pegada. A gente trabalha hoje num formato muito multidisciplinar, assim. O Ideia, inclusive, é uma formação. Eu sou publicitário. Eu falo assim, eu trabalho numa empresa praticamente, dito uma empresa de tecnologia e consultoria, mas eu sou cara de comunicação, sempre fui. Venho da criação. Nós temos pessoas de história, nós temos data science, temos cara de tecnologia, nós temos jornalistas, nós temos pessoas de economia, muito economista, nós temos várias pessoas que vieram da área de pesquisa, estatística, então é um perfil muito disciplinar. E normalmente em ação, tem que ser pau para toda a obra, né? Eu acho que também foi uma grande escola da política. Você, quando está num determinado jogo de campanha, eu falo que eu nasci diretor de arte, mas já virei redator há muito tempo, né? Então, você acaba tendo que aprender algumas coisas para conseguir entregar coisas que você normalmente está inventando. Às vezes nós estamos inventando uma coisa pela primeira vez para funcionar num determinado trabalho. Não dá tempo de você maturar aquilo, você testa muito e depois replica aquilo melhor. Como eu estou falando, as plataformas mudam, as tecnologias mudam e o público muda muito, né? As pessoas estão mudando de lugar. Eu acho que o grande desafio da comunicação hoje, para todo mundo que trabalha com comunicação, publicidade, marketing, quem trabalha com jornalismo, com RP, com evento, com o que quer que seja, a dificuldade que a gente tem de conseguir se adaptar aos novos formatos de conteúdo e encontrar as pessoas. Quer dizer, a gente está lidando com grande dispersão, a gente não sabe mais onde é que as pessoas estão se movimentando muito rápido, o cenário muda muito. Eu estava falando ali agora sobre pesquisa, nós nascemos no Instituto de Pesquisa, né? Tem muita gente que pesquisa no time. E as pessoas criticam muito, pesquisa muda muito, pesquisa erra muito, né? Pesquisa não acerta, critica o Ibope, critica os institutos e tudo. Os movimentos são muito rápidos. As coisas mudam com muita velocidade. Isso não acontecia assim há 20 anos atrás. Então você tem que estar preparado para essas adaptações. E na publicidade também. Eu acho que o mercado publicitário, inclusive, é uma crítica que eu faço ao mercado como um todo, assim, o mercado demorou a entender alguns movimentos.
né? 2000, como eu estou falando, voltando lá, as agências, tem esse negócio aí de internet. Mas como o modelo era botar a mídia na TV, ganhar a comissão de mídia, botar a mídia, ganhar aquele dinheirinho, é confortável. Então, para que eu vou mexer nisso aqui? O digital sempre deu muito mais trabalho. É muito mais trabalhoso. Você sabe, como agência, fazer uma campanha de Facebook, impulsionamento, por menor verba que tenha, dá trabalho ficar ali performando, cuidando. É diferente de você fazer uma APIzinha, mandar para o veículo e só deixar rolar, né? Então, mudou bastante. Então, hoje tem que ter essa capacidade de se adaptar e de reinventar. Às vezes você está numa posição hoje dentro da comunicação e provavelmente você vai trabalhar numa coisa que nem existe ainda daqui a alguns anos. Isso é verdade. Isso eu vi acontecer nos últimos 20 anos. Mas, Muriel, é engraçado porque você contando assim, tem muita coisa, você passou muita coisa, né? E naquele almoço você falou vários cases, eu queria que você compartilhasse um case recente aí que colocou, também mexeu com você. Nós nos posicionamos como uma empresa que valoriza muito a escuta, o diagnóstico, né? Não só com pesquisa qualitativa, quantitativa, mas também com pesquisas que usam neurociência, que usam pesquisas de comportamento, que usam testes de personalidade para entender qual a melhor forma de abordar um público e uma leitura constante do que acontece no universo digital, né? A leitura de redes sociais, ela não é uma leitura que te dá uma noção de opinião pública. Ela dá uma noção de opinião pública, ela não é opinião pública, né? Quem está necessariamente na rede falando o tempo inteiro, às vezes para um produto ou outro até pode funcionar, mas ela é um bom campo de temperatura, né? Quer dizer, hoje ninguém aqui compra alguma coisa sem consultar antes na internet, certamente. Então, muitos dos nossos últimos trabalhos e cases tem muito a ver também com essas leituras, né? Nós acompanhamos basicamente tudo que acontece no Brasil em vários segmentos, especialmente segmento político. Então, todos os assuntos políticos principais nós estamos acompanhando atentamente, fazemos pesquisa de opinião, fazemos pesquisa para entender crises. Recentemente teve aquele caso do Neymar, né? Todo mundo acompanhou, a gente também estava sempre atento àquilo e rapidamente para tentar entender o que está na cabeça das pessoas. E também apontamos, temos alguns... Tá bom ou tá ruim para ele? Não, tá bom, o Brasil inocentou, né? Eu acho que lá na Europa a situação dele está um pouco mais complicada, porque a relação do europeu com esse tipo de caso, de polêmica e tudo mais, é bem mais complicada. Aqui no Brasil as pessoas inocentaram, né? Mas então todos os nossos últimos trabalhos têm muito a ver com leitura de crise, saber dimensionar corretamente o que está acontecendo. E no ano passado, eu acho que talvez um case que vale a pena contar, é que o IDEA foi o primeiro instituto a cravar a vitória do Bolsonaro, em fevereiro, né? Quer dizer, nós estamos acompanhando em 2017 a tendência de crescimento e com vários cruzamentos de pesquisa nós conseguimos identificar o Maurício Moura, que é o nosso CEO, em 2000, já na virada de 2017, começo de 2018, ele apontou, olha, ele está no segundo turno, se for com alguém, ganha eleição. E nós fizemos as últimas 4 pesquisas que foram capas da revista Veja, foram pesquisas do IDEA. A pesquisa que ia falar do primeiro turno, do segundo turno, a virada do ano, o que as pessoas esperam do Brasil e agora dos 100 dias de governo. Mas porque, quer dizer, nós somos uma empresa que nascemos no digital, com plataformas digitais, num outro comportamento, mas ocupando um espaço que já foi ocupado por institutos mais tradicionais, né? E hoje, basicamente, quem é o contratante? Aliás, explica um pouco sobre o que é o Big Data, como é que isso tem funcionado. O que nós fazemos basicamente, e eu acho que isso é importante para todo mundo que trabalha com comunicação, é coletar tudo que é dado público, né? Todos os dados que estão abertos, nós coletamos dados o tempo inteiro e aplicamos pesquisas nesses dados para entender comportamentos, entender tendências, entender caminhos para a comunicação. Então, e como eu disse, um grande desafio da comunicação hoje é você saber como comunicar bem com determinados nichos. Quer dizer, antes, só demografia era importante. Então, se eu quisesse fazer uma campanha, eu pensava no público do Guará, ou mulheres no plano piloto, ou homens em determinado local. Isso não faz mais sentido. Eu posso colocar hoje no mesmo cluster uma mulher de 45 anos, que trabalha já a vida toda, que já tem uma vida financeira resolvida, dita classe A, vamos dizer assim, com uma garota estudante que está procurando seu primeiro emprego, mas porque elas têm algum ponto de afinidade em algum momento. Elas significam um cluster específico. Então a comunicação para elas tem que ser uma comunicação determinada. Quer dizer, você imagina se eu fizesse por demografia, eu estaria separando esses dois públicos, né? Hoje,
não faz mais sentido trabalhar só baseado na demografia. Num outro segmento que nós temos, empresas privadas. Então, tem empresas que querem saber, por exemplo, qual o meme do dia. Eu quero saber todo dia o meme mais importante da internet. Então, nós mineramos os dados e chegamos assim, ó, esse é o meme importante do dia. Para fazer uma ação publicitária, ele quer estar sempre em cima do meme do que está acontecendo. Então, sai na frente, né? Sai na frente. Hoje a gente tem investido muito em inteligência artificial, em uso de machine learning, para justamente pegar agora uma coisa que talvez seja o mais importante no próximo passo, que é imaginar cenários futuros, né? Quer dizer, olha, tem uma tendência disso acontecer, né? Porque vê um crescimento. Como a gente fizemos algumas vezes com algumas previsões, por conta de ou um briefing de um cliente ou porque nos instigou mesmo. Mas hoje, com a leitura de dados e com tendências de pesquisa, nós conseguimos determinar também alguns cenários e ajudar aí empresas ou governos ou mesmo pessoas a fazer o seu planejamento de comunicação. Loucura, né? Você consegue coletar dados e a gente começa a saber o que vai acontecer lá na frente, né? Você consegue ter pelo menos um sentimento próximo, né? Mas com grandes probabilidades que aconteça, né? Eu acho que a grande dificuldade hoje, assim, o dado está aí. A questão é você fazer a pergunta certa para o dado. Eram dois momentos. A gente brigou muito tempo para levantar o dado. Agora levantar o dado já não é mais o X da questão, é interpretar os dados, né? Interpretar os dados. Que na verdade é o seguinte, isso é uma cultura, e eu falo para todo mundo que trabalha com comunicação aqui, que é fundamental. Hoje eu acho que todo mundo que quiser fazer um trabalho mais assertivo e investir em alguma coisa, invista no entendimento de dados de informação. Sabe? A profissão do futuro é um data scientist, sabe? É realmente saber utilizar melhor os dados. E eu não estou falando quando o chamado BI, que é um dado para trás, é olhar o dado para poder imaginar uma tendência para frente, né? Não dá mais para fazer comunicação sem olhar para isso. Você tem que estar em cima disso, você tem que saber observar tendências, e isso dá trabalho, evidentemente, mas é uma coisa possível hoje com o volume de informação. Se a gente parar para pensar, todos nós aqui temos nossa vida totalmente monitorada, mapeada dentro das principais plataformas. A Amazon, Facebook, Instagram, Google, a nossa vida está totalmente traqueada. Os algoritmos estão aí cruzando isso, sabe, toda a nossa vida. Muitas vezes vai te dizer coisas que você não imagina. Né? A gente estava conversando, eu estava conversando agora há pouco ali com a Jana, né, falando disso. Assim, a verdade é que eu escrevi um artigo sobre isso em março, falando assim, a privacidade nunca mais será a mesma, não tem mais privacidade. Isso é uma verdade, assim, a privacidade morreu. Não existe mais privacidade. O que há agora é a possibilidade de você ter um melhor controle dos dados pessoais. Porque hoje já tem informação suficiente sobre a sua vida que ajuda na estratégia de comunicação de uma série de coisas. Agora, hoje está no domínio de algumas plataformas. Todos os anos eu vou para um evento em Austin, que é um evento, talvez o grande evento de inovação do mundo, que é o South by Southwest. E a cada ano o South by Southwest apresenta grandes tendências para o ano ou trata de um tema principal. Então já teve Big Data, já falou de robotização, de VR, de uma série de coisas. Esse ano está muito em cima da privacidade, né? Muito em cima da questão de como que as ferramentas de reconhecimento estão tomando conta da comunicação. Então, para vocês terem uma ideia, a gente estava comentando ali atrás um pouquinho, o Alexa da Amazon, que é um home assistant, você chega em casa e fala, Alexa, toca uma música, Alexa, dá uma receita, Alexa, compra tal coisa na Amazon, ela já está ligada, está preparada para fazer um reconhecimento comportamental. Né? Então, se você chegar com a voz um pouco embargada, pode ser que você esteja triste, ela te ofereça uma música mais alegre. Se você chegar com a voz parecendo que você está gripado, ela já te oferece um remédio para comprar na Amazon, que está conectado. Né? O Walmart testa já um mecanismo de você entrar e fazer um reconhecimento de corpo para saber o seu movimento de corpo dentro da loja e de acordo com o que você está do seu movimento, se você está apressado, se você está mais lento ou pelos corredores que você passa, a oferta vai mudando e vai se adequando a você. E certamente quando você entrar no portal, isso vai estar atrelado ao seu perfil. Mas eu queria te agradecer publicamente, né? Então, pra gente é uma honra ter você aqui. Isso. E, cara, fica à vontade para finalizar. Não, obrigado aí mais uma vez, um prazer sempre conversar e bater papo. Eu acho que mais iniciativas como essa só engrandecem o mercado e ajudam aí a vários profissionais que têm dúvidas ou que querem descobrir novos segmentos ou novas especialidades ou
várias coisas. A gente percebe, quando você falou do livro do Twitter, você vê isso nasceu porque um dia a gente começou a ir em tantas agências explicando o que era Twitter em 2009. Aí, o que diabo é Twitter? Que diabo é Twitter? Tentando explicar isso, falou, cara, quer saber, tá na hora de escrever alguma coisa. Aí foi criada uma publicação digital, a gente colocou para download, mas foi uma forma também de colaborar, a gente fazia muito isso também, e acho que isso é muito válido, porque o mercado é uma troca de experiência. E a gente, às vezes, dentro da faculdade, a gente não vê a realidade que é e a vida dura do mercado depois, a vida real, né? Então, acho que iniciativas como essa ajudam bastante. Foi muito bom ver pessoas começando, desenvolvendo, aprendendo, aprimorando, batendo asas, voando aí, pessoas em vários lugares do mundo hoje, e é sempre bom colaborar com isso. Eu acho que agora é um novo desafio, quer dizer, esse mercado de dados, de informação, o mercado de pesquisa, o mercado de Big Data, propriamente dito, eu acho que é o novo tempo da comunicação, né? E eu acho que tem tudo para ajudar e estamos sempre à disposição para colaborar. Legal. Quem quiser. Pessoal que estava acompanhando a gente, eu agradeço. A gente vai encerrar a live e a gente continua aqui dentro. A gente segue aprendendo com quem sabe.